Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor hoje. Vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne, né? Andando com os seus discípulos na terra, trabalhando no reino de Deus. Jesus trabalhava, né, em favor de todos os sofridos, de todos os necessitados. Ele saía anunciando o evangelho do reino de Deus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando os enfermos, não é? Curando os enfermos, salvando vidas, ajudando as pessoas, libertando as pessoas de um caminho de morte. Então, Jesus estava na terra pregando, anunciando o reino de Deus, e com ele estavam os seus discípulos, e com ele também estavam os seus apóstolos. Então, Jesus, enquanto trabalhava no reino de Deus, ia ensinando aos seus discípulos, ia ensinando aqueles que estavam com ele a viver a vida aqui na terra, a ter, sabe, os olhos colocados, os olhos postos em Deus, os olhos postos no Senhor e não nas circunstâncias. Então nós vemos, através dos exemplos que a Bíblia nos deixa, né? Porque o que nós seguimos são os exemplos que aconteceram no passado, que nós seguimos a palavra do Senhor, porque está escrito que tudo que está na Bíblia Sagrada é para o nosso aprendizado hoje. Tudo que os povos viveram, tudo que os heróis da fé viveram é para exemplo para nós e também para trazer para nós essa fé, essa confiança em Deus. Então, a gente vê o Senhor Jesus Cristo dentro do cenário, né? Aqui na terra, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ajudando as pessoas, ministrando a palavra do reino de Deus e ensinando os seus discípulos, ensinando os apóstolos a viverem a vida aqui, não é? Trazendo para eles essa importância da gente entender que na vida a gente tem as tribulações, a gente tem os movimentos contrários, né? Os ventos contrários na nossa vida, mas quando a gente mantém o olhar no Senhor Jesus Cristo, a gente vence, a gente vence, a gente salta as muralhas, a gente salta as barreiras, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. A nossa mente está posta no Senhor Jesus Cristo. Então todo o nosso corpo funciona através da nossa mente. Se a gente tem uma mente forte, o nosso corpo estará nesse movimento dessa força da nossa mente. Por isso, a nossa mente é a mente da fé. A mente da fé, a certeza, a convicção, né, de confiança na palavra de Deus, traz para nós o movimento do nosso corpo, a perseverança, continuar prosseguindo, continuar trabalhando, continuar sonhando, apesar de toda a circunstância negativa, a gente vai, a gente segue para frente, a gente não anda para trás. Nem caranguejo anda para trás, né? Anda para os lados, mas para trás ninguém anda. Não tem nada que vai andar para trás. Então, a palavra de Deus mostra Jesus ensinando os seus apóstolos, ensinando os seus discípulos a olharem sempre para Ele, sempre para Deus, sempre para essa fé, porque é isso que nos faz andar sobre as águas. Então, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 22, diz a palavra do Senhor: Jesus anda por sobre o mar. Então, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia das multidões. Ali estava Jesus, né? Trabalhando no meio das multidões. Jesus não estava nos palacetes, Jesus não estava sentado em cadeiras de ouro, Jesus não estava em casas luxuosas, ele estava no meio da multidão. Ele estava ali lado a lado com o sofrimento daquele povo. Ele estava lado a lado daquele que estava doente, daquele que estava paralítico, daquele que estava cego, da multidão de enfermos, como diz a Bíblia, para ajudá-los, para fazê-los ouvir a palavra de Deus, para fazê-los ouvir a palavra que lhe daria sabedoria para eles. E ali muitos milagres aconteciam, porque Jesus estava ali junto com eles, anunciando o evangelho do reino de Deus, o evangelho do perdão,
o evangelho do perdão, o evangelho que tira a condenação de sobre os ombros das pessoas, o evangelho que põe cada um de nós em Cristo Jesus, nos ensinando a não dependermos de homens, a não dependermos do mundo. Nós dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo e não do mundo, porque aqui há mudanças, aqui há alterações, aqui há transformações. Então, em Deus não há. Então, o que nos dá segurança é continuarmos olhando para este que não muda, ele é imutável. Então, nós podemos nos agarrar a esse Deus, porque haverá sempre salvação para nós, haverá sempre segurança de vida para nós. Então, essa é a palavra que Deus traz para nós. Jesus estava com aquela multidão. Jesus estava lá, lado a lado, com aquele povo sofrido para ajudá-los. Sabe, foi aí que ele encontrou a mulher prostituta, foi aí que ele encontrou o cego, foi aí que ele encontrou o paralítico, estando com eles, sentindo a dor deles. Jesus estava ali ouvindo gritos deles de fé. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Ele estava ali escutando o grito do sofrido. Ele estava ali escutando o gemido daquela dor, daquele sofrimento, daquela doença. Ele não estava em outro lugar, ele estava junto. E ali aconteceram inúmeras curas. Ali aconteceram vários milagres, e essa é a grandeza da palavra de Deus. Esses são os milagres que estão aqui no livro, na Bíblia Sagrada. Mas existem muito mais, aconteceram muito mais coisas que a própria Bíblia fala, que não daria para escrever em livros, porque os livros não caberiam no mundo, da tamanha obra que Deus fez em Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus aqui na terra. Por isso, meus amados, ele estava lá junto e ele disse: não andeis ansiosos de nada. Ele disse para nós hoje, que hoje somos nós que estamos aqui na terra, né? Hoje somos nós. Ele diz: eu estou com vocês até a eu estou com você até a consumação dos séculos. Qualquer um pode te abandonar, até uma mãe pode abandonar um filho, mas eu jamais abandonarei os meus filhos. Eu jamais abandonarei. Então, eu quero que você saiba você que está atravessando esse momento de pandemia, você que o seu trabalho foi fechado, o seu emprego, as portas estão fechadas, você está em grande dificuldade, você está passando por uma dificuldade, mas tenha plena certeza no seu coração. Este é o momento em que a gente tem que se agarrar mais ainda a Ele, porque Ele está aí com você. Ele está aí com você e não vai te faltar nada, e tudo isso será resolvido. Acalme-se no Senhor. É difícil a pessoa falar isso? É, porque só sabe quem está passando o sofrimento, só sabe quem está passando, como esse povo que Jesus estava junto ali, sabia o que estava sentindo, mas Jesus estava lá junto com eles para ajudá-los. E Jesus está contigo também, minha irmã. Jesus está contigo também, meu irmão. Há pessoas que trabalham em salão de beleza, que trabalham em outras profissões que não são essenciais, e essas pessoas estão sem ganhar nada. Mas eu digo para você, essa tormenta vai passar. Tenha confiança, não desgaste o seu corpo, não desgaste o seu emocional. Pode confiar que a sua vida, Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela e Deus proverá na sua vida. Como disse a palavra de Deus, Abraão, olhando contra a esperança, se fortaleceu, dando glórias a Deus. Exatamente para você que as portas do seu trabalho estão fechadas. Você está hoje esperando contra a esperança, pelas circunstâncias que se vê, mas dê glórias a Deus para você se fortalecer. Não se afaste dessa fé, não se afaste dessa confiança que Jesus está contigo. E você vai vencer mais essa em nome do Senhor Jesus. Acalma o teu coração, cuida de você, porque você vale muito mais do que qualquer coisa e não vai te faltar nada. Porque o Senhor proverá na sua vida, porque Jesus está junto com você. Ele andou na multidão e ele vai estar andando com você hoje. Está andando com cada um que está sobre a terra. Eu quero que você veja Jesus na sua vida. Dê glórias a Deus. Abraão é o pai da fé.
E ele deu glórias a Deus, mas ele não deu glórias a Deus porque estava tudo que ele olhava estava perfeito. Pelo contrário, essa palavra ela é poderosa quando a gente a ouve, esperando contra a esperança. Não, meu Deus, quando a gente está olhando algo que é desesperançoso, digamos assim, mas a palavra do Senhor diz, ele deu glória a Deus para poder se fortalecer, porque a gente enfraquece. Não é verdade? A gente enfraquece. A gente enfraquece em olhar uma situação que nos traz desesperança, mas aí é que está o ensinamento da palavra do Senhor. Aí é que está o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, através do exemplo Abraão. Ele dava glória a Deus, por quê? Para que ele não se enfraquecesse, mas que ele se fortalecesse nesse momento. E assim ele viu a glória de Deus, e você vai ver também. Então Jesus estava no meio dessa multidão de problemas, multidão de necessidade. Jesus estava ali com os seus apóstolos, e eles todos aprendendo através do ensinamento do nosso mestre. Então, despedida a multidão, Jesus era carinhoso, né? Jesus era amoroso com a multidão. Ele não tinha pressa de nada. Então os discípulos foram na frente, ele ficou para trás para se despedir da multidão, subiu, né, ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus orava, Jesus estava sempre orando, né? Porque tamanho o problema que se vive aqui na terra. A missão dele era grandiosa também. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco era açoitado pelas ondas, né? O barco já estava longe, o barco onde estavam os seus discípulos, onde estavam os seus apóstolos, a Bíblia está dizendo, ele foi açoitado, ele já estava longe a muitos estádios da terra, quer dizer, vamos colocar em alto mar, podemos dizer assim, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós estamos vivendo nesse tempo dos ventos contrários, não é verdade? Os ventos contrários, o nosso barco está aí, a nossa vida está aí, porque o barco, a gente pode ver barco, mas nós podemos ver a nossa vida como esse barco. A nossa vida está aí, nós estamos no auge da vida, nós estamos na vida, somos adultos, estamos aí, e nós estamos tendo ventos contrários. Sempre tivemos ventos contrários. Uns mais brandos, um pouquinho mais forte, outros uns tufões, não é verdade? Mas sempre tivemos ventos pela vida, né? E agora nós estamos passando pelo vento contrário do Covid-19. Então, esse vento contrário soprando nesse barco. Esse vento contrário que nós estamos passando, esse é o exemplo dessa parábola, por isso que eu a trouxe hoje, para que nós possamos receber muita fé, muita esperança através do que Deus está nos ensinando. Então, o barco onde estavam os discípulos do Senhor Jesus Cristo, o barco onde estavam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o vento era contrário. Aquele barco estava passando uma situação. Então, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Interessante, né? Jesus ainda estava nos dias da sua carne, mas ele andava sobre o mar. Ele não estava no barco. Quem estava no barco eram os discípulos, seus apóstolos. Jesus estava andando sobre o mar, porque ele ficou para trás para despedir a multidão com calma, para orar sozinho depois de tanto trabalho, orar, né, a Deus. E aqui depois ele vê que os seus apóstolos, seus discípulos, em dificuldades, então ele foi até eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma!
e, tomados de medo, gritaram. Então, eles estavam dentro de uma situação ruim, dentro de uma situação insegura. O vento que batia contrário ao seu barco. E também, de repente, eles têm uma visão de alguém andando sobre as águas. Então, era pavor em cima de pavor, era medo em cima de medo. Então, aqui está o Senhor nos ensinando, né? A nossa vida acontece isso. Por isso, amados de Deus, o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, sempre nos ensinando, construa a sua casa sobre a rocha. Não construa a sua casa sobre a areia. Porque esse é o proceder prudente. Esse é o homem, genericamente falando, é o homem prudente. É aquele que constrói a vida dele sobre a fé, sobre Deus, sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Ele é o Salvador da humanidade. Então a Bíblia fala: construa a sua vida sobre essa certeza, sobre essa fé, que você seja um homem e uma mulher que tenha essa convicção de vida. Que você saiba que aqui tudo pode acontecer. Mas também você sabe o que pode acontecer no reino de Deus. Porque você é da fé, você tem intimidade com o Senhor e você sabe como Deus age na vida daqueles que têm fé nele, quando os ventos estão contrários, quando há perdas, quando há catástrofes. A gente sabe como Deus age na nossa vida quando chega uma má notícia. Quando chega uma má notícia em que a gente treme na base. Mas a nossa casa não cai. Porque esse é o grande ensinamento de ter uma vida segura aqui. Não é dinheiro que nos traz uma vida segura, não são joias, não é uma profissão, nada disso do que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos falando da segurança quando nós precisamos de algo impossível na nossa vida. Onde o dinheiro não tem capacidade para nada, onde ninguém tem capacidade para nos ajudar, onde não existe pedras preciosas, nada material que possa nos ajudar. Mas tem um Deus que a gente está andando com ele, está tendo experiência com ele, está andando, confiando, aprendendo dele todos os dias da nossa vida. Nós estamos colocando o nosso tijolinho na nossa vida da fé, todas as vezes, todos os dias da nossa vida, quando congregamos, quando estamos em casa, nós estamos colocando os nossos tijolinhos, as nossas argamassas, nós estamos colocando firmados, nós estamos no Senhor. Porque sabemos que nesse mundo a gente não sabe nada. Por isso que Deus diz: cada dia, sabe, deixe o dia de amanhã para lá. Hoje é o dia que se chama hoje. Como disse o Senhor, se você me der ouvidos no dia que se chama hoje, então é hoje que é o dia da gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente sabe que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Ninguém é como Deus, amados. Isso não é uma falácia, não. Isso é uma segurança, isso é um lançar o nosso barco, lançar a nossa vida sobre essa certeza, sobre esse entendimento que aqui no mundo não tem ninguém, não tem nada que possa ajudar o nosso barco no dia do vento contrário, não há ninguém que possa nos ajudar quando o nosso barco até pode virar, com certeza que sim. Mas só Jesus, porque Ele mesmo, Todo-Poderoso, disse: quando você passar pelas águas, não temas a nada, porque eu estou contigo. Então, isso é uma confiança que tem num coração. É uma pessoa que tem confiança na vida e não desesperança. A luta vem, é difícil? É, mas você não cai. Você não cai, você não cai, você está sempre de pé. Então, porque Deus sustenta a gente. Deus sustenta a cada um de nós. Ele mesmo diz: eu te tomo pelas mãos.
Eu te ajudo. Não temas, porque eu te fortaleço. Então, sabe, como eu falei no início da mensagem, que para não esquecer desses problemas, que a gente sabe, eu sou pastora, eu sou bispo, as pessoas ligam, as pessoas passam mensagem, as pessoas comentam, elas estão atravessando um momento difícil, sem dinheiro, contas ficando para pagar, condomínios para pagar, tudo isso. Mas Jesus diz: calma, calma, você não vai perder nada. Conserva a sua vida. Conserva a sua emoção, conserva o seu corpo, o seu estado emocional. Conserva isso, porque o Senhor te abençoará grandemente. É como ele diz, a alegria que o Senhor Jesus nos dá é uma alegria que o mundo não vai tirar. É como a mulher grávida, que no momento, né? Ela sente dor, é aquele desespero todo, aquela dor interminável. Mas quando a criança nasce, ela não sente mais nada. Então, o Senhor Deus está com você na sua dor. E o seu milagre vai nascer, a sua esperança vai chegar, sabe, o bem que você está esperando, porque você confia em Deus. Então, esse bem que você está esperando, fé, vai chegar na sua vida e essa dor vai cessar. Como tem uma canção que diz: o tempo que roubado foi, não poderá se comparar ao que Deus tem preparado para você. Continue confiando, porque é certo que o milagre acontece. É certo que a situação se torna favorável para você, do que se você deixa o Senhor de lado e começa a confiar em outras coisas. Aí não. Aí o barco vira de vez, né? Vai para o Triângulo das Bermudas, não é verdade? Mas permaneça no Senhor. Ele vai suprir você, ele vai prover para você cada uma das suas necessidades. A palavra do Senhor nos ensina que devemos aprender a viver sobre todas e quaisquer situações dessa vida. Devemos aprender a viver no dia da escassez, nós devemos aprender a viver no dia da abundância, devemos aprender a viver no dia bom e no dia mau. Como disse Jó, quando Jó não tinha mais nada de ruim para acontecer na vida dele, a mulher dele disse para ele largar a Deus e morrer. E ele chamou ela de louca, porque ele disse: se eu tenho o bom de Deus, por que não o ruim? Por que eu confio em Deus quando tudo está bem? E quando eu estou passando por um problema que tudo não está nada bem, eu não vou confiar nele. Então, ali estava Jó mostrando para a mulher dele que o mais importante daquilo ali não era nem mesmo ele, mas o próprio Deus na vida dele. Então, disse Jesus: quem perde a sua vida por minha causa, ganha. Então, Jó perdeu a vida dele em Deus e ele ganhou. Então, é isso que a gente faz. A gente, no momento, sabe, da nossa vida, ela está perdida no Senhor Jesus Cristo. Ela está totalmente perdida no Senhor Jesus Cristo para a gente poder encontrar a vida. Então, é exatamente assim que Deus mostra para nós. Então, o medo chegou na vida daqueles abençoados ali naquele dia, como o medo chegou no nosso país, no nosso mundo, como o pavor chegou, como aquela sensação que a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. Sabe, é uma coisa assim que ninguém esperava. Qual de nós poderia esperar uma situação dessa maneira que nós estamos atravessando? Mas é por isso que nós estamos aqui no ar da Rádio Metropolitana. É por isso que nós estamos 8 horas até as 9 da manhã para levar palavra de vida, palavra de esperança. Respire fundo, medita. A vida vale muito mais do que tudo. E você vai fechar os seus olhos naturais. Entenda o que eu vou falar. E vai abrir os seus olhos espirituais. Porque o tempo é difícil. Então, nós vamos fechar os nossos olhos naturais e vamos abrir. Por isso, eu trago a mensagem da fé, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, focando você nele, colocando você nele, para que você possa abrir os olhos da fé
E nós não vamos viver mais pelos nossos olhos naturais, mas nós vamos continuar nessa batalha que nós estamos, mas com o olhar da fé, com o olhar do Senhor Jesus Cristo, com o olhar para Ele. Então nós vamos fechar os nossos olhos naturais, para que a gente não veja mais a tribulação, para que a gente não veja mais o que está acontecendo, mas que a gente abra os olhos da fé para passarmos por essa situação olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Abra os seus olhos espirituais. E a partir desse momento você vai viver pelo olhar da fé, pelo olhar da convicção de que dias melhores virão. E você também estará mais apegado a Deus, estará mais voltado para o Senhor, estará entendendo mais que devemos correr para os braços de Deus, porque é de lá que nós recebemos todo o poder, toda a força de alguém que pode fazer tudo por nós. Então, esse medo vai sair, esse pavor vai sair do nosso meio, a esperança. Há esperança, porque há muitas pessoas orando ao Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas conectadas em oração ao Senhor Jesus Cristo. E esses são os remanescentes, esses são os pouquinhos que tem sobre o mundo, sobre o planeta, mas eles são poderosos em Cristo Jesus. E é isso que vai mudar tudo isso. É o Senhor Deus, através do clamor, através das orações daqueles que estão olhando para o Senhor Jesus Cristo. Então, os seus discípulos tiveram medo, nós também temos medo, não é verdade? Nós também temos, porque é o nosso, como eu preguei na mensagem de depressão, é o lado natural, é isso que nos define como seres humanos. É ter preocupação, é ter ansiedade, é ter medo. Então, por isso, Deus trata desses assuntos, para que possamos saber lidar com isto que há em nós, não é? E ele disse, mas Jesus imediatamente lhes disse, e Jesus vai dizer para você, minha irmã e meu irmão, neste momento, Jesus vai dizer a mesma coisa para você, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje, o será para sempre. E Ele está com você porque Ele disse, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Assim como Ele chegou onde estavam os seus apóstolos, onde estavam os seus discípulos. E eles estavam com medo. E Ele chegou ali, por sobre as águas, e disse, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus vai falando para você. Por isso eu disse, fecha os olhos naturais. Sabe, fecha os olhos naturais. Abra os olhos da fé. Feche o ouvido natural, do corpo natural. Abra os ouvidos da fé e ouça Jesus falar para você nesse momento difícil que você está passando. Nesse momento de dor que você está passando, nesse momento de preocupação, de medo que você está passando, meu irmão e minha irmã, escuta Jesus dizer: tem de bom ânimo. Bom ânimo é vigor, é força espiritual, é força. Sabe, aquela coisa que brota dentro da gente e faz a gente seguir adiante. Ele diz: tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu quem? Jesus. Sou eu, Jesus, não temais. Então Jesus está falando para mim, está falando para você. Sou eu que estou na sua vida. Você é meu. Eu estou com você. Eu estou na sua vida. Não tenha medo. Sou eu que estou com você. Não é nada que está com você. Quem está com você sou eu. Então diga aí aonde você está. Aonde você está agora me ouvindo, diga aí, quem está comigo é o Senhor Jesus Cristo. Diga num grito, diga num pulo, diga do jeito que você sentir no seu coração agora. Diga aí aonde você está. Eu não tenho mais medo, eu não vou mais ter medo, nada vai me ameaçar mais. Porque Jesus está comigo. Ele está comigo. Quem está comigo é o Senhor Jesus Cristo.
Então ele é o meu Salvador, ele é o Senhor da minha vida, ele é a minha fé, ele é o meu milagre, ele é o meu dinheiro, ele é o meu ouro, ele é o meu sustento, ele é a minha vestimenta, ele é a minha casa, ele é a minha morada. Então diga no seu coração, abra a sua boca e diga isso. Quem está comigo é o Senhor Jesus Cristo. Se você está doente, se você está com Covid-19, se você está com febre, se você está com, seja lá, com falta de ar, diga aí aonde você está. Quem está em mim é o Senhor Jesus Cristo. Quem está em mim é o Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo é Ele. Jesus está comigo, não essa doença, não essa enfermidade. A sua fé vai te curar, vai te libertar. A sua fé, meu irmão. Então, em nome de Jesus, seja curado, seja revestido de poder, seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, vendo Pedro que Jesus estava ali, era ele? Ah, é o Senhor Jesus. Então, Pedro, né, como sempre, disse: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro viu Jesus sobre as águas, olha que maravilha. Andar sobre as águas significa que você está por cima dos seus problemas e não por baixo. Andar sobre as águas significa o quê? Você está por cima, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 27 que esse é o poder de quem obedece a Deus. Esse é o poder da obediência. Você nunca vai estar por baixo, sempre vai estar por cima. Você nunca vai ser cauda, sempre vai ser cabeça. E olha que no mundo a gente tem tribulações, no mundo a gente tem perdas, a gente tem uma situação atrás da outra diferente para a gente viver. Então, o Senhor Deus diz: o poder da obediência está aí, as minhas bênçãos te alcançarão. Se o inimigo se levantou contra você, ele vai fugir de você. Assim diz a palavra do Senhor, e eu creio nela. Quando ele diz que quando você me obedece, as minhas bênçãos te alcançam. Então, minha irmã e meu irmão, você que está impedido de trabalhar e você é um homem e uma mulher de Deus, pode ter certeza, agora é hora de você provar da gente. Quando é que a gente prova a palavra de Deus? Quando a gente passa pelo problema. Então agora você vai ver o que Deus disse para você acontecendo. Você que obedece a Deus. Você que obedece ao Senhor. Ele não disse que as bênçãos dele te alcançariam? Elas vão te alcançar. E ele disse: quando o inimigo por um caminho sair contra você, por outro caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir de você. Porque Deus dá cabo dos nossos adversários. É a promessa que ele fez a Abraão para os descendentes da fé. E Deus disse: você nunca vai ser cauda, você vai ser sempre cabeça. Porque você nunca vai estar por baixo, você sempre vai estar por cima. Mesmo que você está na situação, mesmo quando você se vê numa situação ruim, o que você deve lembrar? Mas Deus disse que quem obedece a Ele não está por baixo. Então, eu não estou por baixo dessa situação. Eu estou por cima, porque quem está segurando a minha mão e me erguendo é o Senhor Jesus. Então, eu estou por cima. E essa situação não vai me vencer, porque eu sou um filho de Deus. Eu obedeço ao Todo-Poderoso. Então, o Pedro viu e pediu para ir. Ah, eu também quero, Senhor, andar sobre as águas. Andar sobre as águas, Jesus disse para ele: vem. Quem é que não quer poder para andar sobre os problemas? Todos nós. Mas Jesus está dizendo para a gente: vem, vamos, siga adiante. Não deixa nenhum problema fazer você parar. Desistir nunca, retroceder jamais. Porque o meu justo viverá pela fé. Então, o Senhor Jesus disse: Pedro, vem. O Senhor Jesus disse: Pedro, vem. E Ele está falando para nós hoje: ande também sobre as águas.
ande também sobre as águas. Pode vir. Você pode andar sobre os problemas. Quem é que não quer, abençoado de Deus? Quem é que não quer, sabe, vencer os problemas? Quem é que não quer, sabe, ter a vitória sobre os problemas? Jesus está dizendo, então vem, 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 vem andar sobre eles, vem andar sobre as águas, pisa na cabeça do seu adversário, venha, põe os pés sobre ele, ande, siga adiante, que é assim que você vence. É não parando e não desistindo, mas prosseguindo para o seu alvo. E o nosso alvo é vencer. O nosso alvo é vencer. O seu alvo é vencer? Então prossiga, siga, prossiga. Persiga o seu inimigo até você pegar ele. Persiga o seu problema até você derrotar ele. Persiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro andou sobre as águas e foi onde estava Jesus. Nós também vamos. Nós queremos estar onde Jesus está. Jesus está no poder. Jesus está na superioridade. É aonde nós queremos estar. Então nós vamos também. Nós vamos fazer o que ele está mandando a gente fazer. Como ele falou para o paralítico, toma o teu leito e anda. Esquece o tanque da água. Ficou 38 anos, lembra dessa mensagem? Ficou 38 anos lá e nada. Agora eu cheguei na sua vida para você pegar a sua vida e andar. Não é ficar parado. Não é ficar paralisado. Não é ficar paralisado, não é ficar parado, mas é você pegar a sua vida e andar. Então, em nome de Jesus, vamos pegar a nossa vida e vamos andar. Vamos tirar toda essa paralisia da nossa mente, do nosso coração. Mas Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir, afundou e gritou, Senhor, salva-me. Aí é que está, quando eu falei para você ainda há pouco, fecha os olhos naturais, abre os olhos da fé. Pedro inicialmente abriu os olhos da fé, olhou para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, os nossos olhos da fé é que estão abertos. Mas Pedro tirou os olhos da fé e abriu os olhos naturais. Ele viu a dificuldade, ele viu as ondas, ele viu o balanço do mar, ele viu onde ele estava, teve medo e aí afundou. Veja que Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque Jesus disse, vem. Ele ouviu, ouvido espiritual. Ele ouviu, Jesus falou, vai que eu sou contigo. Vem que eu sou contigo. Vem que sou eu mesmo. Pode vir. Pedro foi, andou. Mas Pedro abriu os ouvidos naturais, abriu os olhos naturais e começou a olhar o quê? Começou a ver a força do vento, a sentir a força do vento. E ele afundou. Não foi Jesus que fez ele afundar, foi ele. Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, como diz a palavra do Senhor, que nós temos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são? De que nuvem de testemunhas que a Bíblia está falando? Os heróis da fé. Nós temos esses heróis da fé que estão nos rodeando, né? Ele diz, olha para os heróis da fé, você vai se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado é a incredulidade. E ele disse, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Pedro olhou para Jesus, andou sobre as águas. Nós olhamos para Jesus, nós vamos andar também sobre os problemas, sobre os ventos da vida. Então, o Senhor Jesus disse, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Viu? Pedro estava naquela fé, eu vou andar, e andou. Ele foi, daqui a pouco, pum, afundou. E o que Jesus disse para ele?
Foi um demônio, Pedro. Não. Jesus disse para Pedro, por que você duvidou, meu filho? Por que você duvidou que você estava vencendo o vento? Por que você duvidou que você estava sobre o mar? O mar está revolto, mas você está, porque a fé te torna poderoso, Pedro. Por que você duvidou disso, meu filho? Por isso você afundou. Por isso, não foi o problema que te afundou. Quem te afundou foi você. Não foi o problema, Pedro. Não foi o vento que te afundou, não, Pedro. Não foi o vento, Pedro, que te afundou, meu filho. Quem te afundou foi a incredulidade. Quem te afundou, Pedro, foi a dúvida, meu filho. Foi isso. Mas Jesus estendeu a mão e ensinou para ele isso. É o que eu disse, Jesus pregando o reino de Deus e ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos a enfrentarem os ventos contrários da vida, as dificuldades da vida. E ele hoje é o nosso pastor, ele é o nosso salvador, está também nos ensinando a vivermos as adversidades da vida e vivermos sobre os ventos contrários na nossa vida e o mar revolto, né? O mar revolto, mas o Senhor Jesus está conosco, nos ensinando também, te dando as mãos, nos dando as mãos, nunca nos abandonando. Então, nós vamos orar pedindo a Deus toda essa força. Como diz a Bíblia, se você precisa de fé, peça a Deus. Mas não duvide. Peça a Deus que Ele vai te dar. Nada lhe impropera o Senhor. Peça com fé, peça com sabedoria, porque Ele lhe dará. Vamos orar para que a cada dia mais o nosso coração se encha dessa fé e os nossos olhos naturais estejam fechados e abertos nossos olhos da fé, onde sempre vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos dá a vitória sobre todas as coisas.